Ei, gente, tudo bem? Eu me chamo Vitor, né? Faço engenharia eletrônica, sou membro aqui da Fundação Asimo. Hoje a gente vai mostrar esse coleguinha aqui, ó, o potenciômetro. Bom, o potenciômetro, né, vocês podem ver que ele tem três perninhas e também nele que informa um nome, no caso, nesse meu caso que é B10K. Bom, os terminais mais externos aqui, né? Os terminais laterais, você consegue medir a resistência total dele, usando um multímetro, por exemplo, e a do meio é a de controle. Bom, o potenciômetro é usado para várias aplicações que serve para controlar a amplificação, por exemplo, controlar o volume, controlar o motor, né, a intensidade de um motor. Enfim, existem várias aplicações que utilizam um potenciômetro. Eu vou mostrar aqui um pouco um projeto para vocês de como que controla a luminosidade de um LED através de um potenciômetro, beleza? Eu tô aqui com um Fingercard, né? Vamos criar aqui um projeto novo, um circuito. Bom, aqui estamos com o Fingercard aberto, né? Vamos aqui pegar aqui um Arduino, pegar aqui uma placa de ensaio, um potenciômetro. Eu vou deixar ele aqui posicionado. Aqui eu coloco resistência, vou deixar aqui como 10K. Até 10K. Um LED e também um resistor. Eu vou deixar aqui o resistor ligando aqui no GND de uma vez. A resistência pode ser de 200. Se você fizer uma conta básica, você vai achar uma resistência de 150 para um LED vermelho mais ou menos. Então 200 é suficiente. E é isso. Agora vamos fazer as ligações. Terminal 1, você pode conectar ele no GND. Do meio, você vai ligar ele numa uma entrada analógica. Afinal, a gente vai fazer um controle analógico. Você pode vir cá. Vou ligar aqui na A0. E o último terminal pode ser aqui no 5 volts. O LED, a nodo dele eu vou ligar na saída digital. Atenção que eu preciso de um PWM, né? Já que eu vou explicar sobre isso. Então, o Arduino Uno tem algumas saídas digitais PWM. Você vai escolher uma dessas aqui. É só ficar atento, né? Elas são indicadas com esse tio, né? Com essa ondinha. Aí tem que ligar em uma delas. No caso aqui eu vou ligar na 3. Vamos ligar aqui o 5 volts no Arduino. Pronto, feitas essas conexões, né? Vai ficar assim o nosso circuito. Se eu não tiver esquecido nada. Então vamos lá, vamos para o código. Vou aqui já codar aqui já de uma vez no próprio Fingercard, né? Trocar aqui para texto. Bom, então qual que é o objetivo nosso aqui? O objetivo nosso é controlar a intensidade do LED, né? Então já vamos aqui fazer uns defines de uma vez. Define, eu vou colocar aqui define LED. O LED está na porta 3. Deixa aqui, porta 3. Então define usando a entrada analógica, né? No caso, vou deixar aqui para um potenciômetro. Ele está na porta A0. E é isso. Esses são as portas que a gente está usando. Aqui como setup. Pin mode, vamos deixar aqui o LED, inclusive está fácil aqui, ó. Só vou apagar como saída, claro. Fazer outro pin mode. Pin mode. Para o potenciômetro, caso ele potenciômetro, ele vai ser uma entrada, input. Só uma observação, esse pin mode aqui do potenciômetro, né, das portas analógicas, eles não são necessários. Afinal, o próprio Arduino, né, o próprio IDE já reconhece que as entradas, que as portas analógicas, elas são entradas. Então, tipo assim, não é necessário, mas por boa prática pode colocar. Mas se eu, por exemplo, comentasse essa linha de código aqui, não ia mudar nada. Partindo pro loop aqui, vamos fazer a leitura do potenciômetro, né? Para isso, a gente vai usar aqui a função analog read. Deixa eu escrever aqui, já que eu explico um pouco sobre ela. Bom, a função analog read, ela só entra um parâmetro, no caso, só vai colocar aqui a porta, no caso, minha porta é a porta A0, eu defini como um potenciômetro. Bom, o que essa porta analog read faz? Ela tem esse parâmetro, você vai colocar a porta de entrada, no caso aqui a minha chama potenciômetro, seria a porta A0.
Ela é uma porta analógica, ou seja, ela vai receber vários, entre aspas, valores diferentes, valores analógicos. Aí o que o sistema aqui do Arduino faz, o microcontrolador do Arduino faz? Ele separa esses valores, né, que vai de 0 a 5 volts em uma faixa de bits. No caso, a gente usa, no caso, o Arduino usa 10 bits, 2 elevado a 10, que dá 1024 posições. Então, os 0 volts equivale ao número 0 e os 5 volts equivale ao número 1024. Aí ele faz essa divisão e cada valor entre 0 e 1024 é referente a um valor de tensão. Feita essa leitura, na verdade a gente precisa de uma coisinha aqui, a gente precisa passar essa leitura para uma variável. Então para isso a gente vai criar aqui uma variável, vou colocar aqui int valor potenciômetro, e também eu já vou criar aqui de uma vez uma variável chamada para o LED, valor LED. Beleza? Então a gente vai colocar a leitura do potenciômetro na variável valor potenciômetro. Valor pot, na verdade, né? Armazenando essa variável, esse valor nessa variável, a gente pode, por exemplo, fazer um print aqui no serial. Beleza? Botando aqui no loop, né, para funcionar o serial, eu preciso aqui de um serial begin. Serial ponto begin. Com uma taxa de 9.600, que é padrão, bits por segundo. E para funcionar aqui, eu vou colocar aqui um serial print. Pronto. Print. E vou botar aqui, abre aspas, valor potenciômetro. 2 pontos, espaço, fecho as aspas. E coloco outro serial print aqui, serial ponto print ln, para ele pular uma linha. E imprimo o valor da variável do potenciômetro, valor pot. Coloco aqui um delay. Pode ser de 100 milissegundos. E vamos ver se vai funcionar, né? Teoricamente aqui a gente vai conseguir ver o valor que vai estar sendo convertido para essa variável aqui. Opa, falta um ponto e vírgula, fechou. Falta serial. Pronto. Beleza, já posso abrir aqui o serial. Você pode ver que o valor do potenciômetro está como 0. Se alterar aqui, vai alterando. Aqui, na metade vai cerca de 511, 512. No máximo já dá 1023, ou seja, vai de 0 até 1023. Então, um total de 1024 posições. Eu posso, por exemplo, aqui colocar também um multímetro aqui. Deixa eu dar um stop simulation. Vou botar aqui para fechar aqui o código. Vou botar aqui um multímetro. E mostrar para vocês a tensão que está saindo, está sendo convertida, né? Vamos colocar aqui um negativo, posso colocar aqui no terra mesmo. E aqui eu posso colocar no pino de controle, né? Que vai ser aqui, ó. Pronto. Já aqui assim. Vai ficar melhor para vocês verem. Vamos iniciar a simulação de novo. Aqui, ó. No máximo, ele já sai 5 volts. E aqui eu posso controlar a tensão. Voltando aqui para o código. Você pode ver que no serial vai trocando aqui o valor da variável que está sendo armazenada nesse valor pot aqui. Eu vou alterando, vai trocando aqui os valores. Ou seja, 5 volts equivale a 1023, 2 volts e meio equivale a 511, equivalente ao valor 511. E é assim que a gente faz essa conversão usando a porta analógica. Bom, agora que a gente já tem aqui os valores do potenciômetro, a gente quer acender o LED, né? Para isso, vamos colocar aqui que o valor LED vai receber o valor do potenciômetro. Valor potenciômetro. E para isso, a gente precisa fazer aqui o envio desse valor para o LED. Para isso, a gente usa a função analog write
ela tem 2 parâmetros. Ela, no caso, ela precisa da porta. A porta que eu vou a porta LED, a porta 3 no caso. E também o valor. No caso, esse valor é analog write no nosso Arduino, no nosso micro. Ele vai de 0 a 256, né? No caso, até 255. Valor máximo. E para isso, o nosso valor do potenciômetro, não sei se você pode perceber, ele vai até 1023, ou seja, ele ultrapassa esse valor. Aí para isso, né, a gente tem que fazer basicamente uma conversão, mas só explicando um pouco sobre esse PWM. Bom, o PWM, né, ele é pulsação, Pulse Width Modulation, né, pulsação por largura de pulso. Basicamente, ele pega um pulso, no caso o micro ele só consegue enviar 5 ou 0 volts, dependendo do micro, pode ser 3.3 ou 0 volts, e com isso ele consegue subdividir esses pulsos através do número de bits que foi definido. Nesse caso são 8 bits, né, 256 posições diferentes, ele consegue separar. E o que ele faz? Ele pega esse pulso, que é um tempo fixo de pulso, né? Não sei qual que é o tempo de pulso do Arduino. Ele pega esse pulso, você consegue ali, para conseguir, por exemplo, 2,5 volts, você divide esse pulso, ou seja, na metade desse pulso você envia 5 volts, e na outra metade você envia 0. Aí a média vai sair ali 2,5 volts, entendeu? Então, na verdade, quando a gente faz a gente tenta trocar a intensidade do LED, ou, por exemplo, trocar a velocidade do motor, na verdade a gente está meio que desligando e ligando rapidamente o motor ou o LED, por exemplo. Então, na verdade, ele está recebendo pulsos de 5 volts, depois pulsos de 0, aí a média fica na que você definiu. Esse seria basicamente ali o duty cycle. O duty cycle de 50% seria a metade, duty cycle de 25% seria 1/4 da tensão que você quer enviar. Então, esse é a funcionalidade do PWM. Então, para isso, né, como eu falei, ele precisa de no máximo 255, o valor máximo que ele recebe, mas o nosso potenciômetro envia 1023, né, que a gente pode ver. Para isso, a gente vai ter que fazer aqui uma regrinha de 3, ou simplesmente dividir aqui por 4, né, porque se for parar para pensar, de 1024 posições, é 4 vezes menor do que 256. Ou seja, se dividir por 4 já resolve. Mas também existe uma função muito interessante aqui no Arduino que se chama map. Para isso, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o valor do LED, eu vou colocar aqui map, basicamente aqui é mapear. Eu vou mapear o quê? Eu quero mapear o valor do potenciômetro. O valor do potenciômetro, o valor do potenciômetro ele começa de 0, eu coloco uma vírgula aqui, ó. Ele começa de 0 e vai até 1023. Mas eu quero que ele vá de 0 até 255. Então, eu quero que ele vá de 0 até 255. Em resumo, essa função map ela já faz uma regrinha de 3, fazendo a proporção que a gente precisa para trabalhar com a nossa saída PWM. Aí já resolve. Então, eu posso colocar aqui analog to white e aqui eu coloco o valor do LED, que varia de 0 até 255 agora. Eu posso fazer aqui um serial também para a gente imprimir e ver o que está acontecendo. Adiciona um delay, inclusive vou deixar esse mesmo delay aqui, dar um Ctrl X. E teoricamente nosso programa está pronto. Vamos rodar aqui para testar? Ok, já está funcionando aqui. Opa, vamos dar um stop aqui para ficar melhor a formatação, dar um espaço. Isso aqui. Pronto. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, em 0 volts, o valor do potenciômetro é 0 e o PWM também é 0. Mas se eu for aumentando aqui, por exemplo, para 2,5 volts, o valor do potenciômetro está como 511, que seria a metade ali de 1023, mas o PWM está dando 127, que é a metade de 255. Então já faz essa conversão, esse map, mas se a gente quisesse também, só podia falar o valor do LED é igual ao valor do potenciômetro dividido por 4. Também já resolveria, já daria a mesma solução. Tudo bem? Dessa forma, né, a gente consegue ali controlar a intensidade do LED, já pode ver que está acendendo. Aqui, se eu apagar, se eu diminuir, vai ficar bem apagadinho. Se eu deixar aqui no máximo, ele vai ficar com a intensidade máxima. Só por curiosidade, né, vou demonstrar aqui como que seria se eu colocasse que o valor do LED vai receber o valor do potenciômetro
Vou simular aqui para vocês verem. Na verdade, aqui ele vai dar um estouro da variável, né? Vai dar um overflow. Que a partir do momento que eu ultrapasso o valor de 255 do potenciômetro, você pode ver que o LED aqui, o LED meio que ele apaga. Aqui, eu vou subir. Ele apagou, aí começa de novo. Aí subir, ele apagou, começa de novo. Subir, ele apagou, começa de novo. Ou seja, ele faz isso 4 vezes. Daria esse estouro de memória aí, com um estouro de variável, por conta que a variável só suporta até 256. Beleza? Eu vou montar o circuitinho aqui e demonstrar na prática para vocês, tá bom? Bom, aqui temos a alimentação, né? A faixa de 5 volts, o terra, aqui tem um potenciômetro. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, por exemplo, o potenciômetro B10K o B significa que ele é a escala linear e o 10K é o valor máximo de resistência dele. Aqui a primeira perninha eu estou puxando para o terra, ou seja, quando tiver mais aqui na esquerda, ele vai estar zerado, e aqui ele vai estar, a outra perninha eu puxei por 5 volts. E a do meio, tem esse fiozinho verde, eu coloquei aqui na porta A0. A do LED, eu já conectei na porta PWM, a porta 3 do PWM, coloquei um resistor aqui, né, por exemplo, se tiver com resistência 0, para evitar de queimar o resistor. E é isso. Quando eu altero aqui o potenciômetro, você pode ver que já começa a alterar a intensidade do LED aqui. Opa! Na verdade, eu esqueci de uma coisa. Eu alterei o código, mas não alterei Eu alterei o código para demonstrar uma coisa e esqueci de alterar para o código certo. Então, aí eu vacilei. Guys, arrumei aqui, igual eu deixei o código daquela forma que eu demonstrei, né, que dava overflow. Agora já fiz a conversão direitinho, voltei pro correto e vamos demonstrar de novo aqui. Já demonstrei o circuito, né? Basicamente agora vai estar funcionando direitinho aqui, Vou alterar aqui, e vai acendendo até o valor máximo, que aqui é o brilho máximo. Se eu for diminuindo aqui, ele vai diminuindo o brilho. Não sei se a câmera capta bem, mas visivelmente dá para perceber o brilho aumentando e diminuindo. E basicamente é isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder. Não esqueçam de assistir os outros vídeos sobre Arduino, sobre programação em C. Se tiver alguma dúvida, pode ser que esclareça nos outros vídeos. E deixem um like se te ajudaram em alguma coisa. Comentem, ativem o sininho e é isso. Até a próxima.